coração. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minhas MPF, como é que vocês estão? Gente, bora acordar, cadê esse povo? Bom dia, Kívia! Bom dia, um abençoado dia para todos nós. Já bota aí, hoje é um grande dia. Hoje é um grande dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Marci, as minhas infinities aí, ó, mulheres prósperas e femininas. Bom dia, Michele. Bom dia, Kátia. Bom dia, Pamela, diretamente de Portugal. Pamela já está aqui, ó. Gente, já está online, lá, diretamente do Japão. Desculpa, Pam, a Pam é do Japão. Bom dia, Lucinês. Bom dia, Cláudia. Bom dia, gente, todo mundo. Aqui já colocou. Hoje é um grande dia. Cadê essas Infinities? Cadê? Ó, tá aqui. A Marci colocou também Infinity, maravilhosa. Cadê minhas MPFs? Vamos colocar, vamos já, eu vou mandar mensagem lá no grupo de novo. Hoje a gente vai ter uma aula muito especial com uma mentorada minha. Gente, ela é empresária, ela é pastora. Então, hoje ela tem uma igreja e ela tem toda essa unção, sabe? Essa unção de pastorear, essa unção da identidade de Cristo. E eu não tenho dúvidas que o que ela vai falar aqui hoje vai marcar a vida de vocês. Vai marcar, eu falo que um dos maiores problemas da humanidade é a falta de identidade. Muitas mulheres, homens e mulheres, não sabem ainda quem são. Elas ainda não se conhecem. Então, hoje, a Uana, ela vai trazer isso para vocês, que nós somos filhas e não órfãos, né? Nós somos filhas de Deus, e trazer essa referência dessa identidade. Vai ser muito especial. Me conta como é que você... Quem está fazendo as atividades? Vocês estão fazendo atividade? Ó, sábado, terça-feira que vem sou eu, hein? Terça-feira que vem a aula é comigo e eu vou puxar a orelha de vocês. A Cláudia colocou, já é um grande dia. Viu? Terça-feira que vem, eu só quero saber se todo mundo está lendo os livros, fazendo atividade, se realmente está colocando a mão na massa. Porque se não praticar, não adianta nada, gente. Se não praticar, a Kívia falou, glória a Deus. Então, vamos lá? Vou convidar aqui, sem mais delongas, vou convidar aqui a Uana para poder entrar. Maravilhosa, maravilhosa. Ó, gente, é linda. Abençoado dia. Linda, Uana. Abençoado dias, amadas. Que linda. Prazer. Ana, é um prazer estar aqui. Gente, é assim, hoje é um dia muito importante para mim também, para todas nós, sobre aquilo que nós vamos falar. Eu queria dizer, Ana, que como sua mentorada, estou muito feliz. E eu queria dizer uma coisa para você que está aí do outro lado, amada. Um dia eu estava do outro lado, Ana, te ouvindo, te seguindo, sabe? Tendo conhecimento de tudo aquilo que você falava. E hoje, olha, Deus deu a oportunidade de eu estar aqui, de eu ser tua mentorada, de estar muito feliz, de estar crescendo juntamente com você. Deus te abençoe, Ana. Você é incrível. E assim, eu estou muito feliz, viu? Obrigada, gente, o que a Uana tem para transbordar nas nossas vidas, até eu vou ficar aqui, porque eu sei que eu vou aprender muito, nós temos que aprender com todos, todo mundo tem algo, e a Uana realmente, ela carrega algo muito especial, é um privilégio ter ela como minha mentorada, ter ela no Infinity, ela sempre ensina, ela sempre transborda, e eu não tenho dúvidas que ela vai transbordar muito aqui com vocês, trouxe uns slides maravilhosos, então aqui, ó, já pega papel e caneta, gente, pega papel e caneta, porque vocês vão anotar. Hoje ela trouxe material ainda, trouxe slides para ela poder ajudar e trazer mais conhecimento e transbordar e ajudar vocês aqui com todo esse material. Ana, pode tocar, a aula é de você. A produção então deu jeito, né, Ana? A produção deu jeito nos meus slides, então. Deu, já está aqui, ó. Obrigada. Mas eu vou colocar ele daqui a pouquinho, porque eu vou... Você vai me mandando, vai colocando a produção, coloca os slides, a gente vai passando. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Beijo, beijo, beijo. Toca a aula, que Deus te abençoe. Amém. Tá todos nós. Meninas, abençoado dia para vocês novamente. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu quero ser breve, mas bem profunda, com nós, mulheres, principalmente. Eu tenho falado muito sobre essa identidade, uma identidade espiritual. A identidade que Deus nos deu. Quando a gente vai lá no livro
de Gênesis 1:26, Deus está falando o quê? Façamos a nossa imagem e semelhança. Mas o que seria isso? Isso é nossa real identidade. Mas aí eu faço uma pergunta para você, você que está me ouvindo agora, me vendo. Por que que nós não estamos hoje nessa real identidade que Cristo nos deu? Por que que a gente está tão separado, tão distante disso, já que ele fala, né, que a nossa identidade é a imagem e semelhança dele, mas por que que nós temos tantas dores? Por que que nós temos tantas feridas? Por que há tanto choro? Muitas e muitas mulheres, elas passam a vida inteira com feridas, né, sangrando. Mas por quê? Por que que ela não acessa, por que que ela não toma posse dessa identidade que Deus deu para ela? Hoje, eu tenho uma certeza, viu? Hoje você não vai sair dessa live igual você está entrando. Porque hoje você vai saber, você vai tomar posse da sua real identidade. Para quê? Para a vida ficar abundante. Tem uma passagem que eu amo na Bíblia, quando Jesus fala assim, olha, que tenhamos vida. Ele não fala de uma simples vida. Ele diz assim, que tenhamos vida e vida com abundância. É isso que Jesus quer para nós. E nós precisamos acessar isso. E hoje, no decorrer dessa live, você vai ter essa clareza, esse entendimento, por que que você está sofrendo tanto? Por que que você tem tantos traumas e você não consegue ressignificar, você não consegue perdoar, você não consegue dar passos? Por que que você está estagnada? Você sabia que tem muitas que elas estão em prisões? Prisões mesmo, prisões emocionais. Que muitas vezes eu costumo dizer assim, né? A gente está dentro de prisão e até não sabe nem onde colocou a chave, perdeu até a chave, não consegue abrir o cadeado. E assim, anos a anos, não vivendo, na verdade, sobrevivendo. E hoje nós vamos falar sobre isso e você vai ter muita clareza. Produção, coloca para mim o terceiro slide, vamos começar com essa aula. Nós vamos falar sobre filhas, não órfãos. Primeira coisa que eu quero que você entenda, você é filha, você não é órfã. Você tem uma paternidade, você tem uma filiação. Pode passar, vamos para o segundo, terceiro. Todo mundo, a Ana já me apresentou. Eu sou o Ana Jorge, formação em biomédica, sou pastora, terapeuta, palestrante. Assim, eu tenho falado muito com muitas mulheres pelo meu Instagram, pelo meu YouTube. Então, assim, hoje eu quero transbordar. Eu quero aqui, estou seguindo o meu propósito de vida, então eu quero transbordar com você. A primeira coisa, como pastora, eu quero que você entenda isso. A gente estamos à frente de uma igreja e quando eu vou conversar com as mulheres, muitas delas, elas estão na igreja, presta atenção nisso, elas estão na igreja, elas oram, são mulheres de oração, elas jejuam, elas servem, elas vão na igreja assim 2, 3 vezes por semana, ela está ali, só que ela ainda tem esse sentimento que ela não é filha. Ela não acessou a paternidade dela. Ela se sente como órfã. Segundo, Ana. E a gente descobre, quando elas vêm conversar, é muito nítido que o problema não é Deus. O problema não é você ficar ali 24 horas buscando, orando, aprendendo, lendo a Bíblia. Não. Porque quando a gente fala que a gente já é a imagem e semelhança dele, que nós já somos filha amada, escolhida, amada primeira, só que muitas não acessam isso. Não porque, diz aqui, ó, não porque ainda não aprenderam, elas não sabem, elas não descobriram o que é ser uma filha. Pode ser, Ana. Tem um capítulo na Bíblia
Gente, nós estamos debaixo de palavra, então eu gosto muito de falar sobre a Bíblia. Em Romanos 8:15 está dizendo aqui, ó: vocês receberam o espírito de adoção, pela qual chamamos Abba Pai. Adoção não é uma teoria. Adoção já é uma identidade, já foi nos dado essa identidade. E eu quero que você saia daqui hoje, você que está aí. Eu não sei você que está nessa live agora. Me conta, você tem esse sentimento que é uma órfã? Você ainda não tomou posse de que você tem um pai espiritual que te ama muito e que te escolheu e que morreu por você? Me conta, escreve aí. Vamos entrar com tudo nessa live. Se quiser fazer pergunta, faça. No possível, eu vou responder todo mundo. O que acontece? Nós não vivemos, muitas das mulheres, elas não vivem nessa abundância que Jesus disse para viver. Elas vivem, eu chamo de um modo do que? Sobrevivência. Eu tenho atendido muitas mulheres que muitas vezes chegam e falam assim, ó, eu não dou conta, a minha vida é corrida, eu tenho que fazer tudo, eu cuido de marido, eu cuido de filho, eu cuido de empresa, eu acordo cedo para fazer tudo, eu tenho que me virar sozinha, ninguém olha para mim, ninguém me ajuda, ninguém... Sabe aquela coisa que reclama o tempo todo pelo peso de todos os dias ela está carregando. Olha só. Ela não está carregando nada mais do que menos pesos que ela poderia estar mais leve. Ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. E quando a gente diz assim, eu só posso contar comigo, olha as dores dessa mulher, gente. Muitas vezes essas dores vêm desde a infância, desde o ventre da mãe dela. É um processo, a gente tem que entender isso. É uma história. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei qual é a tua dor. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o teu choro. Mas eu posso te dizer uma coisa, que hoje você vai tomar posse dessa identidade de filha amada e tudo isso vai ficar muito mais leve. Você vai sair desse modo de sobrevivência. Esse negócio de que eu só posso contar comigo, sabe? Eu não posso baixar a guarda que... senão vão me maltratar, eu não tenho merecimento, é um monte de crença limitante, é isso. Pode passar, Ana. O que acontece? Independente da sua emoção, independente do seu controle excessivo, porque eu vou te contar, tem mulheres que ela não divide nada com o marido, ela diz, não, se eu não fizer, ele não vai fazer, ela já sente, tem uma dureza normalmente, ela não é leve, ela... Sabe aquele tipo de mulher? Gente, eu já fui essa mulher, tá? Eu já passei por isso. Então, assim, eu quero te falar uma coisa que aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo e eu fui virar minha chave, eu fui... ter clareza depois que eu descobri a minha identidade. Até então, mesmo sendo pastora, presta bastante atenção nisso. A gente começou falando que mesmo muitas mulheres estando dentro de uma igreja, e não só dentro de igreja, no seu dia a dia, a gente continua com aquele peso, com aquela dureza, acreditando em Deus, fazendo, acontecendo, mas a alma está angustiada. A minha alma, gente, mesmo sendo pastora, porque eu sou pastora há muitos anos, havia algo na minha alma que eu não conseguia, essa percepção estava difícil para mim, porque era tanto afazeres, era tanta coisa, era tanto trauma, era tanta dor, era tanta ferida, que eu não dava, assim, abertura para descobrir, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não tinha entendimento, e é isso que eu quero que você tenha hoje nessa live. Eu não tinha entendimento de quem que eu era. Eu era quem? Uma filha. Quando a gente vai para João 1,12, está escrito assim, ó, Deus deu,
né? Deus e o poder de serem feitas filho de Deus. Quando a gente descobre essa paternidade que Deus nos deu, nós somos filha, a coisa muda. E é o que aconteceu comigo. Eu deixei de ser essa sobrevivente. Eu deixei de falar, tem algo errado comigo, essas dores não me pertencem, esse lugar não me pertence, esse passado não me pertence, essa falta de, muitas vezes, de perdão não me pertence, e eu comecei a dar o primeiro passo. Deixa eu te falar uma coisa para você, é necessário você dar um passo, porque Deus, ele já disse, ele é meu pai, e se ele é meu pai, eu não sou órfã. Você lembra na passagem bíblica, daquele filho pródigo? Olha só, o filho pródigo, ele deixou a casa do pai, ele saiu da casa do pai e ele quis voltar. Primeiro, ele não perdeu a filiação dele, ele continua sendo um pai. Deixa eu te falar, você tem um pai, você tem uma identidade. E quando ele voltou para o pai, o que o pai fez? Ele abriu os braços e recebeu o filho. É isso. Hoje, nós temos que ter esse entendimento de que Deus, o nosso pai, ele nos protege, ele nos sustenta e a quem nós podemos confiar. O que falta para você? Fala para mim. Você ainda não tem essa identidade clarificada? Hoje você vai ter. Essa confiança em Deus é entregar. Gente, é entregar, não há outro caminho. Quando você entrega toda a sua amargura, porque a gente faz o quê? A gente está tratando o quê? A alma. Todos nós sabemos que é a alma que precisa de cura. Quando a alma ela não é tratada, ela fica naquela dor que eu tinha. Então, hoje, nós precisamos ter essa revelação, você que está me vendo, que você não é uma órfã, você não é uma mulher que não tem essa paternidade dada, que você só tem essas dores, mas hoje você vai conseguir sair disso. Órfão, eu tenho certeza que não é porque você não quer, não é porque você não merece, é porque você ainda não acessou. Você precisa acessar esse lugar de filha, filha amada, filha escolhida, filha liberta, filha, imagem e semelhança. A filha é isso. As suas dores, a partir de hoje nada, a partir de agora, ela não faz mais parte da sua vida. Porque quando você acessa essa identidade, você muda totalmente, você é transformada. Deixa eu falar uma coisa. Gente, há um processo. Tudo há um processo. Mas a primeira coisa, quando a gente fala assim, ó, tenha uma ação. Qual que é a ação? Tome uma decisão. Quando a gente chega e toma uma decisão, foi o que eu fiz, que eu estou falando de mim, eu estou dando um testemunho sobre a identidade que eu tinha, que simplesmente eu lutava por uma identidade que não fazia sentido. Sabe o que eu tinha? Eu vivia nesse modo de sobrevivência, sabe como que era? Eu vivia pelo que as outras pessoas falavam a meu respeito. Eu vivia aqueles traumas desde a infância, desde a escola, que, sabe, gente, as pessoas, na minha infância, eu lembro até hoje, olha os traumas. Falavam que eu era feia, falaram que eu era burra, diziam que eu não ia dar em nada. Gente, na minha mocidade, eu tive muito problema com isso. E aonde é que vai ficando minha identidade? Onde fica a tua identidade? A nossa identidade não tem que estar atrelada às nossas dores. Ela não tem que estar atrelada a como você vivia, a como te falaram quem você era. Porque o que disseram a seu respeito... Eu vou querer falar uma frase para você aqui agora, eu quero que você anota essa frase, porque isso vai fazer explodir tua cabeça. Nós não somos aquilo que disseram ao nosso respeito.
Nós somos aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito. O que é que ele fala, o que ele disse ao nosso respeito, de quem nós somos. Nós somos essa filha. Nós somos escolhida. E quando você toma posse disso, nada mais te segura. Você vai começando a ter clareza. Você vai voltando naquilo tudo que te fizeram, tudo aquilo que te falaram sobre a teu respeito. E você vê, gente, mas eu não sou isso, eu não sou feia desse jeito. Gente, mas eu não sou burra. Como assim eu não vou dar em nada? Se o meu Deus, se o meu pai está dizendo que eu sou filha dele. Como é que eu vou acreditar naquilo que estão dizendo a meu respeito? Pessoas que, tudo bem, pode ser pessoas que fazem parte do meu nicho, pessoas que, às vezes, muitas vezes, gente, família, olha, pai, mãe, amigos de escola, professores, gente, até pastores. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu comecei essa live, eu dei um exemplo de pastores dentro de igreja, mas isso se abrange porque eu vivo nisso. Mulheres, muitas mulheres, que estão sangrando por dentro. Elas estão ali, acreditam em Deus, mas elas não tomaram posse. É verdade, Luci. A Lucinei está dizendo, é verdade. Ana, isso não é o que não disseram a nosso respeito, sim o que Deus diz. É isso, gente. Hoje nós vamos sair dessa live e eu quero que você realmente você anote, que você toma posse disso. Gente, deixa eu falar uma coisa. Você não é. Só grava isso. Grava isso. Você não é aquilo que disseram a seu respeito. Hoje eu quero te dizer uma coisa. Você, para ser restaurada, você não precisa provar nada para ninguém. Nada de ninguém. Porque esse filho pródigo, quando a gente fala, quando ele voltou para Deus, quando ele voltou para o pai abraçou. Ele não perdeu a filiação. Você não perdeu a sua filiação, você continua com ela. Muitas vezes você não precisa, sabe aquela coisa assim que a pessoa precisa ficar mendigando amor? Gente, eu vejo muito isso. A pessoa precisa, olha, eu tô aqui, eu preciso ser amada, olha para mim. A pessoa não consegue falar um não. Ela anda falando sim para todo mundo. Eu era assim. Eu queria agradar todo mundo, porque eu queria ser amada, eu queria fazer parte do nicho, eu precisava ser, sabe, eu não queria ser mais rejeitada. Deixa eu te falar, Deus já te amou primeiro, você não precisa mais se esconder, você já é aceita por Deus, você não precisa mais ficar buscando valor, você já tem o seu valor. Pode seguir, Ana. O que eu quero dizer para você, essa restauração é um processo. E o primeiro passo que você vai dar hoje, simplesmente é decidir. Você vai tomar posse hoje de quem você é realmente. Eu sou filha, eu sou filho. Eu não sou órfã. Eu acho lindo isso. Quando eu descobri que eu não era órfã, que nós temos um Deus, nós temos um Pai, aquele que nos fortalece, aquele que diz assim para a gente, vai, faz, dá o primeiro passo, acontece, seja forte, eu estou aqui. Não é você que faz, sou eu. Gente, isso nos fortalece de uma maneira, isso nos enche, o nosso espírito ele se enche. E quando o nosso espírito se enche, a nossa alma, ela começa a ficar mais leve. A nossa dor, ela começa a ser significada. Desculpe. A Vivi está dizendo aqui assim, ó. Quando entendi que agradar a Deus é o contrário de agradar o mundo. Isso. Putz, é isso.
É isso. Gente, sabe aquela coisa de eu preciso ser amada? Eu preciso agradar todo mundo? Para com isso. Para com isso. Faz como o rei Davi. Eu amo. Quando Davi ele dizia assim, ó, isso eu quero deixar para você nessa live. Ele falava assim, ó, da onde virá meu socorro? O meu socorro vem do céu. A gente precisa aprender a levantar nossa cabeça e buscar o socorro, a buscar o socorro que vem do céu. Não buscar em pessoas. Gente, homem, quando eu falo homem, é homem e mulher. Ele não pode fazer nada por a gente. A primeira coisa é tomar essa decisão. A segunda coisa, coloca teu pé no mar. Porque a hora que você colocar o teu pé no mar, ele vai se abrir. Quando a gente começa isso, as nossas emoções, porque tá tudo nas emoções, tá tudo no coração. Existem muitas feridas. E essas feridas, elas vão sendo curadas dia a dia. Isso mesmo, Ellen. Olha só, gente, Gálatas 1:10. Perfeito. Quando a gente coloca esse pé no mar, eu não sou isso que estão dizendo de mim. Eu não estou dizendo, eu não sou isso. Eu sou filha. Decidi tomar posse. Eu vou marchar. Marcha. Começa a andar. Começa a ter clareza de onde está teu problema, do que foi, quem te magoou, quem não sei o quê. Começa a ter esse processo de cura com a sua identidade. Porque enquanto... Deixa eu te falar uma coisa. Quando o nosso espírito se enche, a alma fica mais leve. Perfeito. Perfeito. É isso. Deixa eu te falar. Enquanto e você não tomar posse dessa mulher que é escolhida por Deus, que é filha, coerdeira, enxertada. Apóstolo Paulo fala que nós fomos enxertados na videira viva. Gente, se isso não fazer explodir tua cabeça, o que é que vai? Toma posse dessa tua identidade. Esquece. Aprenda a falar não. Aprenda a se posicionar. Aprenda que todo o teu passado ele já está esquecido no mar do esquecimento. Para com isso. Tem gente, eu estou fazendo ali no meu Instagram, depois se vocês puderem seguir, o Ana Jorge, deixa eu falar uma coisa para você. A Ana, gente, porque a gente é mentorada da Ana, vai escutando isso. E ela coloca a gente assim em estreito, que só Deus sabe. E ela pediu que nós fizéssemos um desafio. Vai escutando isso. Ela pediu para a gente fizesse um desafio de 21 dias. Que nós deveríamos, todos os dias, fazer uma live. Veja bem. E, óbvio, eu escolhi uma live sobre identidade. Quando eu comecei, isso aqui eu vou assim, dar um testemunho para você que está aí me ouvindo, que você consegue, você pode. Se eu conseguir, você também consegue. Se eu tomei posse de filha, você também consegue. E quando eu comecei a fazer essas lives, a minha cabeça começou a explodir. Explodir. Por quê? Quando eu tomei posse disso, quando eu comecei nesse processo, quando eu vi, gente, tantas dores, tantos traumas, tantas crenças limitantes que a gente carrega, a gente fica dentro de uma prisão. Sabe uma prisão emocional? Fechada, com cadeado, até enferrujado. E a gente vive, muitas, elas vivem dentro dessa prisão, morrem sem saber se libertar. Morrem pesada, morrem doloridas, morrem amargas. E não é isso que Deus quer para você, porque você é filha. Deus quer que você tenha mudança. E nessas lives de 21 dias, nós estamos aí, acho que no 13º dia. Segue a gente, segue lá e continua seguindo para que você aprenda até o final sobre essa paternidade. Porque, deixa eu te falar, hoje, joga essa tua capa de dor, faz igual aquele cego Bartimeu. Era uma capa de dor, era uma capa que ele era cego ali, ele tinha muita dor, muitos traumas, eu imagino, gente.
Ele pegou aquela capa, sabe o que ele fez? Ele jogou a capa. Joga a tua capa hoje. Eu quero te perguntar hoje, o que é que está te bloqueando? O que é que está te paralisando? O que é que está deixando de você fazer o que precisa ser feito? O que é que está te impedindo? Fala para mim. Por que você não levanta essa cabeça? Você não olha para o alto? Você não acredita no pai que você tem? É necessário isso, porque enquanto você não fizer isso, você vai ficar estagnada, você vai passar o resto da tua vida desse jeito. Como diz uma amiga minha, murmurenta, só murmurando. Gente, é mais fácil falar dos problemas? É mais fácil falar das dores? É mais fácil falar daquilo que as pessoas fizeram com a gente? É mais fácil ficar desenterrando defunto lá desde o final? Para com isso, esquece. Dá um primeiro passo. Você sabe o que é mais importante? É a semente. Pega essa semente hoje, deixa esse passado lá fora, deixa de ser murmurenta, deixa de, sabe, só murmurar. Ai, meu trauma, ai, olha para mim, olha, eu preciso de amor. Olha, ai, é tanta coisa, gente, é tanta coisa. Para, hoje, faz o que eu fiz. Pega essa semente de filha. Planta na terra, agora, planta na terra. Toma posse, eu sou filha. E a partir de hoje, eu serei uma nova criatura em Deus. A partir de hoje, eu vou tomar posse da minha paternidade. Eu vou tomar posse da minha identidade. E marcha, anda, seja leve, seja próspera. Como é que uma pessoa... Eu queria fazer essa pergunta para você. Como é que uma pessoa pode ser próspera? Próspera, gente, eu não estou falando de dinheiro somente, porque dinheiro é consequência. Mas como uma pessoa pode ser próspera carregando tanta amargura? Fala para mim. Carregando tanta dor. Como é que a pessoa consegue ter sucesso na vida? Como a pessoa pode ser feliz? Fala para mim. É possível isso? Gente, eu só quero dizer uma coisinha para vocês, só para vocês ter clareza de uma coisa. Eu tinha uma mãe, minha mãe já é falecida. Eu só queria dizer isso para você. Minha mãe faleceu com 63 anos, amarga. Olha só, a gente não sabia sobre esse posicionamento de filha, a gente não tinha esse posicionamento de confia em Deus, confia no teu pai, você tudo pode. Minha mãe era tão amarga por causa do relacionamento com meu pai, e ela se sentia a pior das mulheres do mundo. Deixa eu te falar, era tanta ferida, era tanta dor. E eu passei a minha infância olhando isso. E eu passei toda essa infância, a juventude, agora. E quando eu descobri que mesmo estando ali numa igreja, algo faltava, estou amargurada, minha alma chora. Não tem aquele canto de Davi que diz assim, ó minha alma, por que te abates, minha alma? Quando eu entrei no profundo isso, eu falei, está faltando alguma coisa. O que faltou para minha mãe, o que estava faltando para mim, era acionar minha identidade. Eu sou filha e filha amada, e eu não aceito menos do que isso. Quem conhece o pai, isso, Ana, nunca mais aceita viver como órfão. Nunca mais aceita viver na sobrevivência. Eu quero que você diga, terminar dizendo isso para você. Você hoje, você tem uma vida abundante? Essa vida que Jesus nos colocou? Me diga hoje, ou você está sobrevivendo? Conta para mim. Você sobrevive ou você vive na plenitude de Deus? O que falta é sua identidade. O que falta é você deixar tudo para trás. Joga essa capa. Nasça de novo. Olha para tuas emoções. Olha para tua alma. Vê onde está. E vai.
Passa pelo processo. Nós estamos aqui, gente, nessa live. Me segue lá no meu Instagram, o Ana Jorge, no meu YouTube. Gente, nós vamos juntas. Eu tenho certeza que você não vai ser mais essa mulher. Você não vai ser essa mulher. Você vai ser uma mulher forte, guerreira e posicionada em Cristo. Amém? Eu quero agradecer você que está aí nessa live. Gratidão pelo teu tempo. Gratidão, Ana. Gente, Gente, é tão lindo estar aqui. Há um tempo atrás, a Ana, eu olhava, nossa, meu Deus, eu quero seguir essa mulher, eu quero dar a mão para essa mulher, porque ela me trazia, gente, muita paz, ela me trazia a alma, ela ficava mais leve, e eu fui andando nesse processo. E hoje, por estar aqui, falando desse assunto, um assunto libertador para você, não tem preço. Gratidão, Ana, gratidão e gratidão a você que está aí, está vendo essa live. Deus abençoe seu dia. Ai, Ana, maravilhoso! Meu amor, que lindo! Sabe que eu quero convidar todo mundo agora? Eu não sei se faz sentido. Vamos fazer uma oração de ativação de identidade? Toda vez que a gente ministra sobre identidade, a gente fala sobre a gente se vê, né, como Deus nos vê, e a nossa identidade está em Cristo. Pensa o seguinte, gente, Adão, quando Deus criou Adão, tudo era perfeito. Quando Deus criou Adão, era para o descanso, tanto que ele criou Adão no 6º dia, no 7º dia ele descansou. Então, Adão não precisava viver pela sobrevivência. Tudo estava pronto, lá já tinha provisão, ele não precisava de trabalhar, lá tinha tudo que ele precisava. O que ele tinha que fazer era o relacionamento com Deus. Ele ia desfrutar, ele ia descansar no descanso de Deus. Isso antes do pecado. E depois que Adão pecou, até na palavra diz, né, que agora você comerá do fruto do teu trabalho. Então, quando o pecado entrou, a gente agora precisou de lutar pela nossa sobrevivência. A gente, em pecado, né, a gente foi destituído da glória de Deus, a gente tinha tudo. O homem era perfeito, era tudo perfeito. Mas o pecado fez a gente cair. Só que isso foi restituído em Cristo. Quando Deus enviou Jesus Cristo aqui para a Terra, quando Jesus veio, ele veio justamente para nele tirar todo esse pecado, essa sobrevivência. Então agora, tanto que Jesus fala, venham a mim, que eu darei descanso. Aquele descanso do Jardim do Éden agora está em Cristo. Aquele descanso lá do jardim, quando Adão tinha e caiu em pecado, agora Jesus veio para poder restituir esse descanso. E falou, agora o descanso está em mim. Venham a mim os cansados e sobrecarregados, que eu lhe darei descanso. O fardo comigo é leve, o jugo comigo é suave. Então agora vocês não precisam mais de viver pela lei, de viver na sobrevivência. Agora vocês têm a mim. Sigam a mim. Eu sou o descanso. Né? Jesus veio para restaurar essa nossa identidade. Por isso que a nossa identidade está em Cristo. Através de Cristo Jesus, nós fomos adotados, restituídos. Nós podemos agora viver as promessas. Tanto que João 10:10, a Ana falou muito bem aqui, quando ela iniciou, está escrito, né, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham uma vida em abundância. Aquela vida que vocês não tinham quando estavam em pecado. Quando Adão pecou e todos nós carregamos, né, o arquivo ficou corrompido por Adão, todos nós temos que viver pela sobrevivência. E hoje tem muitas mulheres, né, como a Ana falou, que ainda vivem por essa sobrevivência, que ainda não acessaram a paternidade através de Cristo Jesus, ainda não estão descansando. Quando Jesus fala, venham a mim os que estão cansados, ele é o descanso. Tanto que ele, nas leis, falam para guardar o sábado. E na nova aliança, Jesus fala, eu sou o sábado, eu sou o descanso. Né? Ele cumpriu nele, venham a mim. E aí, muitas que falam de Deus, como a Ana mesmo diz, né? A gente fala de Deus, a gente busca Deus, mas ainda não tem esse descanso, porque ainda não ativaram a sua identidade em Cristo. Sabe, ainda não conseguem descansar em Cristo. Então, agora, Ana, eu queria que a gente fizesse essa oração, uma oração de ativação de identidade, sabe? Tudo isso que a Ana falou, gente, realmente, se vocês tomarem posse, porque uma coisa
Uma coisa é você falar, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus e tudo. Outra coisa é você viver isso. E eu não sei se vocês pegaram o que a Ana falou, que foi importantíssimo. Não adianta você só falar, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou escolhida, eu sou ungida, eu sou preparada, eu sou guardada, eu sou mais do que vitoriosa. Isso aí, se você não praticar, tem que ter uma ação. A identidade, ela cura na ação. Você tem que praticar. Como ela falou, marchar, eu achei lindo. Levanta e marcha, sabe? Se você não se posicionar, de nada adianta ficar falando. Você é mais semelhante de Deus, mas eu não me sinto assim. Mas não vai sentir mesmo, não. Você vai ter que ir. Você vai ter que se posicionar como tal. Você tem que parar de aceitar migalha, parar de aceitar uma vida medíocre, parar de querer a aprovação das pessoas, querer agradar o mundo e simplesmente se posicionar. Tem que começar a ir para o campo de batalha. E por que eu entrei aqui? Porque eu nunca entrei numa aula quando ela terminou. Eu falei com a Ana, você pode terminar e eu vou, você termina e eu saio. Porque o que a Ana disse foi tão valioso e foi tão importante. E isso tem que ficar marcado no nosso coração. Sabe? Não pode só ouvir e ser palavras que vão só, né, ficar aqui e pronto. O que a Ana falou, gente, foi algo que é tão valioso e é algo que nós precisamos de gravar na tábua do nosso coração, porque é por causa disso que a maioria das mulheres ainda não vive as promessas. Por quê? Porque eu só acesso a herança se eu me sinto filha, se eu realmente sou filha. Verdade. Eu até falei isso numa live, por isso que eu quero frisar, porque a Ana falou algo muito poderoso. Se eu não acesso a paternidade, eu não tenho direito à herança. Eu só tenho direito à herança do meu pai porque eu sou filha. E só de ser filha já me dá a legitimidade de acessar a herança. Você não precisa fazer nada. Gente, você não precisa de fazer obras. Você não precisa de trabalhar igual uma louca. Você não precisa de cumprir coisas para Deus. Para de querer fazer algo para merecer o amor de Deus. Você não precisa, porque você já é filha. E só de ser filha, você já acessa a herança. Você é filha do seu pai, não é? Você tem que fazer alguma coisa para acessar a herança do seu pai? Pelo contrário, até se você fizer tudo de errado, você ainda acessa a herança. Você tem noção do que eu estou falando? Se você for um traficante, uma traficante, se você matar alguém, se você roubar, se você estiver presa, ainda assim você acessa a herança. Porque a herança não é pelo que você faz, a herança é pela legitimidade, quem você é. Então não precisa. O que acontece? Muitas mulheres hoje em dia que não acessam a herança porque ainda não se sentem filhas. Não se sentem filhas. E quando a Ana me mandou o tema dessa aula, eu falei, meu Deus, por isso que eu disse antes, se isso realmente ficar marcado no seu coração, o Ana entregou ouro. Exatamente, Marci. Parabéns, Ana, que aula forte e linda. Glória a Deus, gratidão por essa aula. Verdade. Se vocês colocarem, parabéns, Ana, pelo seu transbordo, glória a Deus. Aqui, ó, a Ana, esse tema é crucial para a libertação de muitas mulheres. Vocês não têm noção. É verdade. Foi assim, eu brinquei com ela, brinquei não, né? A gente orou antes, eu falei, Ana, você vai ser usada pelo Espírito Santo nessa live. E realmente ela foi. Por quê? Porque é isso que as mulheres mais precisam. As mulheres não precisam de mais trabalho, não precisam de mais dinheiro, elas não precisam de mais network. O que as mulheres mais precisam é de sentir filhas de Deus, filhas de um pai. Porque aí sim você vai saber o que é um descanso. É verdade. Aí sim você vai acessar a verdadeira herança que ele te entregou. Verdade. Glória a Deus pela sua vida, Ana, que seu ministério cresça cada vez mais, que você continue sendo usada pelo Senhor dessa maneira, né, onde você estiver. E eu quero deixar uma coisa registrada aqui, o quanto a Ana, ela é pastora, e mesmo assim ela trouxe uma história dela, ainda, ela falou, né, naquela época eu já era pastora, e mesmo assim eu ainda não me via como filha. Vocês têm noção, gente? Olha, tá. E por que hoje ela tem autoridade para falar? Justamente por causa da humildade que ela teve naquela época, né, de ainda ver que ela precisava, que ela não era autossuficiente, que não era sobre o cargo dela, mas sim pelo coração. E ela se humilhou perante o Pai. E só por isso hoje ela tem autoridade para vir contar isso para vocês. Sim. Então hoje ela abriu o coração falando, mesmo como pastora, eu ainda sangrava. Mesmo ajudando outras pessoas, e aqui eu quero trazer para vocês, talvez tem muitas mulheres aqui nessa live que já se posicionam
que mesmo sangrando, ainda se posiciona, ainda falam com mulheres. E é nesse lugar de humildade que a cura começa. Né? Que a cura vem e Deus começa a nos limpar e Ele começa a nos restaurar. Que lindo. Mesmo, glória a Deus. Identidade é a base. Se não ativar, não rompe. Exatamente. Por isso foi poderoso demais. Sim. Amém, Ana. Glória a Deus pela tua vida. Vamos orar? Encerrar? Sim. Eu sei que muitas de vocês aqui já têm essa identidade ativada. Muitas de vocês já, né, a gente já todo mundo aqui é cristão, mas eu acho que sempre é bom, né? Sempre é bom a gente lembrar, sempre é bom a gente renovar essa aliança, a gente ativar essa identidade novamente, porque o mundo nos distrai o tempo todo, e o mundo sempre nos tira do foco, né? O mundo sempre nos tira do cerne. Então, vamos voltar nessa manhã, né? Nessa manhã de quinta-feira, o Senhor nos convida a gente relembrar quem nós somos nele. Amém. Amém, Ana. Amém. Vamos orar. Posso orar, Ana? Você quer orar? Não, pode orar. Então vamos lá, feche os olhos. Eu quero também abençoar a vida da Ana, que o ministério dela cresça ainda mais, ainda mais. Que através de tudo que ela nos entregou aqui hoje, que o Senhor possa multiplicar isso sobre a vida dela, sobre o ministério dela, sobre as mulheres que ainda vão passar pela vida dela, que ela possa ser usada ainda poderosamente pelo Senhor. Feche os olhos, respira fundo. E se você, mulher, se afastou de Deus, se você, por mais que você é cristã, por mais que você fale do Senhor, por mais que você lê a palavra, você ainda sente que falta algo no seu coração, você ainda sente que você, em alguma área da sua vida, você ainda é órfã, você ainda não acessou a plenitude da identidade de Deus, essa oração é para você. Feche os olhos, respira fundo. Glória a Deus. Pai amado, Pai todo-poderoso. Senhor, eu creio que o Espírito Santo de Deus, Pai, é capaz de fazer milagres aonde nós estivermos. Eu sei, Pai, que cada uma está na sua casa. Eu sei hoje que cada uma está aí no seu emprego, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus pode tocar cada uma dessas mulheres aonde elas estiverem agora. Pai, nós vamos sair dessa live totalmente curadas, restauradas e ativadas na nossa identidade de filhas. Pai amado, Deus eterno, santo e poderoso, nós nos colocamos agora diante da tua presença com reverência. Pai, nós estamos com fome espiritual. Tu és o nosso Pai. Pai, nós não somos órfãs, não somos abandonadas, não somos esquecidas. Pai, nós somos filhas amadas e herdeiras do teu reino. Amém. E a tua palavra diz, vede que grande amor o Pai nos concedeu. Somos chamadas filhas de Deus. Pai, está lá em 1 João. E hoje, Pai, nós tomamos posse dessa verdade conforme a tua palavra. Sim, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero agora, antes da ativação, eu quero pedir perdão. Pai, nós nos arrependemos profundamente, Pai, por todas as vezes em que nós acreditamos em mentiras sobre quem nós somos. Sim. Pai, nos perdoa, Pai, nós nos arrependemos nas vezes que nós aceitamos palavras que não vieram de Ti, nas vezes que nós sentimos que somos diminuídas, inferiores, todas as vezes que nós mulheres nos comparamos com outras mulheres, que nós nos rejeitamos, que nós permitimos que vozes humanas fossem maiores do que a Tua voz, Senhor. Senhor, nos perdoa, Pai. Pai, nos perdoe. E agora, nessa live, nós renunciamos, agora, em nome de Jesus, toda palavra de rejeição, toda identidade de abandono, toda mentalidade de orfandade, Pai, cai por terra agora, em nome de Jesus. Toda mentira de incapacidade, Pai, toda acusação do inimigo, Pai, toda acusação de Satanás, aquela que não vem do céu, Pai, caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, quebra agora toda fortaleza mental construída por palavras que não vieram de Ti. Aquelas palavras que foram repetidas na nossa infância, que disseram coisas que não são o que nós somos na Tua identidade, Pai, que cai agora. Pai, nós declaramos, nós não aceitaremos mais nenhuma identidade que não venha de Ti, do nosso Pai. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, lava, alcança as mulheres que estão nessa live agora, Senhor, e lava toda a mente, lava toda a memória, Pai, toda a memória de dor, de trauma,
toda palavra lançada, maldita sobre a vida dessas mulheres. Pai, lava agora o coração, como a Uana disse, Pai. A falta dessa identidade vem de uma raiz de amargura. Senhor, limpa o nosso coração, Pai. Tira toda a amargura, tira todo o ressentimento, apaga, Senhor, as marcas de rejeição. Remove, Pai, todo o peso da comparação. Essas mulheres, Pai, viveram se comparando ou foram comparadas na sua infância. Senhor, arranca toda a raiz de amargura, em nome de Jesus, Pai. Toda a raiz de inferioridade, cura, Senhor, cura ferida de ausência. Talvez, Pai, essas mulheres não tiveram a paternidade do teu Pai da terra, Pai. Talvez essas mulheres não tiveram a presença do teu Pai da terra, o seu Pai terreno, que era aquele que tinha que te amar, aquele que tinha que te pegar no colo, nunca te pegou, nunca te amou de verdade. Então, Senhor, cura essa ferida da ausência, cura a ferida do abandono, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus. Pai, agora eu quero que você, mulher, junto comigo, nós agora, em concordância, nós vamos perdoar. Senhor, nós perdoamos agora todas as pessoas que falaram algo contra nós. Senhor, nós perdoamos aquelas pessoas que nos diminuíram. Pai, nós perdoamos, Pai, os nossos pais, o nosso Pai, que pode por algum momento ter nos ferido, nos abandonado. Pai, nós perdoamos, Senhor. Nós perdoamos, Pai, em nome de Jesus, aquelas pessoas que fizeram duvidar do nosso valor. E agora, Pai, esse perdão é liberado. E nós alinhamos nosso coração ao céu. E nesse lugar nós ativamos a nossa identidade. Glória a Deus. Nós nos arrependemos. Depois que nós perdoamos quem nos ofenderam. Agora, Pai, nós te pedimos, ativa em nós a identidade de filhas. Glória Na tua palavra, lá em Romanos 8,15, recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E eu anotei essa passagem, que foi a passagem que a Uana trouxe, Pai, lá no início. E eu estou aqui apenas para reforçar aquilo que a sua filha disse nessa live, Pai. Para testificar o que a sua filha trouxe nessa live, Pai. Então, hoje, nós clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Senhor, ativa nessas mulheres essa identidade. Eu quero que você agora, cada mulher que está me ouvindo, você curva a cabeça, porque o Senhor vai colocar em ti uma coroa de filha. E essa coroa irá representar essa afiliação. Você é filha amada, você foi escolhida antes da fundação do mundo. E por mais que o seu coração ainda não acredite, eu decreto e eu declaro que você é herdeira das promessas. Você é templo do Espírito Santo. Você, como diz na palavra, é nação santa, é sacerdócio real. Você é preciosa e honrada aos olhos de Deus. Você não é órfã. Você tem um pai. Você tem um pai. E eu quero que você receba isso agora. Pai, ativa nessas mulheres. Essa coroa vai ser o símbolo dessa ativação. Ativa nessas mulheres identidade agora. Identidade firme, segurança espiritual. Pai, ousadia santa. Elas não vão mais mendigar por atenção, como a Uana disse. A Uana trouxe aqui, Pai, que elas mendigam por afeto. Mendigam, Pai, por serem amadas. Elas não precisam mais, porque a partir de agora o Senhor entrega para ela essa consciência de filiação, segurança espiritual. Amém, Ousadia, Pai. Entrega para elas o descanso na tua paternidade. E que toda sensação de abandono caia por terra agora. Que toda raiz de orfandade seja arrancada agora. E que toda mentira que possa ter sido lançada sobre a tua vida seja silenciada agora. E agora eu quero convidar todas nós a tomar posse. Vamos chamar isso de posse espiritual. Eu quero que vocês declarem em voz alta, cada uma no lugar que você estiver, mas tem que sair da tua boca. Não fique só me ouvindo. Declara agora em voz alta. Somos filhas. Somos filhas. Somos amadas. Somos amadas. Somos escolhidas. Somos escolhidas. Somos herdeiras. Somos herdeiras. Somos guardadas. Somos guardadas. Somos guiadas. Somos guiadas. E somos sustentadas pelo Pai. Sustentadas pelo Pai. Respira fundo. Nada poderá mais separar você do amor de Deus. Glória a Deus. Nada poderá mais roubar a sua identidade. Nada poderá mais te afastar da paternidade do céu.
Senhor, eu te peço, Pai amado, sela esse nosso momento. Senhor, marca cada coração que está aqui. Senhor, estabelece agora a sua identidade através dessa coroa que o Senhor colocou em cada uma dessas mulheres. Restaura a dignidade daquela que se sentia menos. Tem mulheres aqui, Pai, que se sentem menos, inferiores, Pai. O Senhor restaura agora a dignidade. Levanta agora filhas, Pai, filhas seguras, filhas curadas, filhas posicionadas, que nunca mais nenhuma mulher que está aqui nessa live viva como órfã, porque agora ela tem um pai, que é perfeito. Nós recebemos hoje, Pai, essa identidade, recebemos hoje o amor do Pai, recebemos hoje a herança que está em Cristo Jesus. Respira fundo. Abre um sorriso e fala assim: eu sou filha. Eu sou filha de um pai que me sustenta. E restaurou a minha identidade. E a minha herança. Em Cristo Jesus. Respira e solta aí um amém. Amém. Amém, amém. Ai, meu Deus. Conserta a tua coroa. Ana, conserta aí um pouquinho, que ela está um pouco... Isso, conserta a coroa. Vocês também. Eu só vejo mulheres coroadas, filhas, rainhas, amadas do Senhor. Glória a Deus, Ana, pela tua vida. Forte. Obrigada por esse momento. Obrigada, porque eu creio que muitas mulheres aqui precisavam do que você trouxe. Eu, enquanto você falava, o Espírito Santo ministrava ao meu coração e ele falava: as mulheres precisam disso. Muitas mulheres aqui precisavam dessa identidade. Muitas mulheres que já eram cristãs, ainda não tinham isso registrado. Então, o Senhor hoje, ele fez essa live só para poder te lembrar, que você é uma filha amada dele, que você é querida, Abba, Pai, e que você hoje pode descansar nos braços dele. Amém, Jesus. Quando você for orar, fala: Abba, Pai, meu Pai, me dá descanso, eu quero descansar. E tira esse fardo, tira a ansiedade, tira a preocupação. Venham a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Amém. Vocês são filhas amadas. Gratidão, Ana. Gratidão. Meu Deus, forte. Aqui, ó, poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nós somos filhas amadas. Amém. Linda, o Ana em lágrimas, presença gloriosa. Gente, não tem como, quando a presença do Espírito Santo chega, os olhos enchem de lágrimas. É a presença, somos mulheres em lágrimas. Poderosa demais essa palavra, foi mesmo. Gente, que Deus abençoe vocês, abençoa você, Ana, em nome de Jesus. O Senhor possa estar com a gente a todo momento. Amém. E a partir de hoje, você nunca mais vai esquecer dessa live. Todas as vezes que vier alguma falha assim, ó, talvez não é. Eu sou filha amada do Senhor. Isso. E isso já foi registrado aqui nessa live. Isso. Gratidão. Quer deixar uma última mensagem, Ana? Que aí você pode terminar. A live está com você. Pode terminar agora. Todos estão me ouvindo, né, Ana? Gente do céu, a presença do Espírito Santo é muito forte. Eu tremia. E eu via, sabe, Ana, muitas mulheres, a hora que você orava, eu até me emociono, mas sendo curadas. E isso é o nosso propósito de vida, isso é meu propósito de vida, de levar isso para essas mulheres mesmo, de que é possível você ter uma vida abundante, é possível você se levantar e marchar, que é a ordem de Deus. E estou muito feliz, e Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe você, mulher, que está aí do outro lado, ouvindo a gente. Isso não fique apenas como uma coisa superficial na tua vida, que isso seja profundo, que essa semente venha crescer no teu coração, e você tome posse disso, que falamos aqui todo esse momento. Você é filha, e não aceite menos do que isso. É isso, Ana. Glória a Deus. Um beijo, gente. Amo vocês. Terça-feira eu estou ao vivo. A gente está terminando a estação verão. Então, terça-feira estarei com vocês aqui no MPF Academy. Se prepare, porque
Ó, gente, não tem preguiça, não. É como a Ana falou, é levantar e marchar. Não tem mais volta. Que Deus abençoe vocês. Amamos vocês. Beijo, beijo, beijo. E até. Beijo. Até no Instagram. Tchau. Beijo.